O texto que eu li com vocês, agora indo aqui, irmãos, rapidamente, é Pedro quem está falando para Cornélio e um grupo de pessoas que foi recebido. Eu quero que você olhe para essa história numa visão missionária, vendo Cornélio como representando o campo missionário, e vendo Pedro como representando a igreja missionária, nós, que somos chamados e temos que ir sem colocar nenhuma objeção, temos que obedecer sem contradizer nada, obedecendo, porque nós entendemos que a obra missionária não é uma coisa para eu pensar, não é uma opção para ser pensada se eu vou ou não fazer, não, é uma ordem para ser obedecida pela igreja. Aliás, certo missionário uma vez ele falou que a ordem missionária ela é tão forte que ela divide a igreja em duas partes, obedientes e desobedientes. E a pergunta é: em qual parte estou eu? Eu estou fazendo parte em qual? Missões é uma questão de obediência. Na história do capítulo 10 de Atos, Cornélio, que era um centurião, o homem temente a Deus, que dava esmola, que tinha boas obras, que ele fazia as coisas certas, que era abençoado, que era um homem temente a Deus, piedoso, praticava o amor com o próximo. A única coisa que faltava em Cornélio era Jesus no coração, mais nada. Mas ele era um homem piedoso, ajudava, estava tranquilo. Ele pensava que estava fazendo obras, caminhando no caminho certo, para na eternidade ir para o céu, temendo a Deus e fazendo o que é certo diante dos olhos de Deus, não aquilo que é mau, que é ruim. E Deus, olhando do céu, que percebeu que ninguém é salvo por obra, senão pela fé, ele decide enviar um anjo, irmãos. E aquele anjo, no capítulo 10, você lê em casa, quando chegar melhor, que eu não quero me passar do tempo que me foi dado. O anjo vai aparecer para Cornélio no capítulo 10 e vai dizer para ele que tem um homem que vai falar para ele algo que ele precisa ouvir, o evangelho, irmãos. O anjo desce e diz: a tua oração foi ouvida, Cornélio. As tuas esmolas, Deus tem visto, as tuas boas obras, mas tem algo que você precisa conhecer, tem algo que você precisa experimentar, e tem um homem que ele vai falar para você. E Pedro, ele está na rua tal, lá em Cesareia, na casa tal de Simão Curtidor, ele dá todas as coisas bem direitinhas, e Cornélio vai mandar os seus soldados buscar Pedro. Na história continua dizendo que Pedro vai lá na frente, quando ele está lá, ele vai ter uma visão de um lençol que vai descendo, irmãos. E naquele lençol tem animais de vários tipos de animais quadrúpedos, com peçonha, com tanta coisa que era considerado para o judeu impuro. Quando desce o lençol, ele escuta uma voz do céu, não é da terra, do céu, que fala para ele: mata e come. Ele diz: eu não faço isso, Deus me livre, eu não vou tocar nada imundo, não chame imundo que eu santifiquei. A voz fala para ele 3 vezes. Enquanto a voz falou do anjo para o campo missionário uma vez, ele foi na hora. E Pedro teve que falar 3 vezes, irmãos. Os povos não alcançados. Oswald Smith, uma vez ele fala num escrito dele, um missionário canadense: os povos não alcançados, os campos missionários, estão mais preparados para receber o evangelho do que nós para compartilhá-lo. Às vezes nós somos tímidos. Às vezes nós pensamos que não é para nós, que não temos a capacidade de compartilhar, de falar para um vizinho, de falar para alguém. Mas a igreja é vocacionada para a missão. Nós somos, Pedro vai escrever na sua carta, no capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Nós somos o povo escolhido por Deus, real sacerdote, nação santa. Tudo aquilo que a gente é com um objetivo: para anunciar as virtudes, as coisas boas, as boas novas, as boas notícias daquele que nos chamou das trevas, do mundo perdido que a gente estava, para a sua maravilhosa luz. Pedro escuta a voz, ele fica refletindo naquilo. A história conta no capítulo 10 que depois que ele está refletindo em tudo aquilo, o Espírito Santo fala no coração: tem 2 homens na porta te buscando, foi eu que mandei, vai com eles que estão precisando de você. Ele desce, ele decide ir com os homens. Quando ele vai para lá, que ele chega, aquele Cornélio, que era um homem bom, era piedoso, fazia boas obras com o próximo, mas ele não entendia muito bem quem era Deus, nem tinha experiência com o evangelho do verdadeiro Jesus. E é naquele momento que ele se ajoelha e vai adorar o próprio Pedro, pensando que ele é um Deus. E Pedro: não é comigo. Aí Pedro fala essa frase que eu li com vocês aqui no texto, meus irmãos: sendo chamado, eu vim sem contradizer. Quando Pedro chega lá, ele talvez não esperava encontrar o que ele viu, os irmãos. Ele viu Cornélio,
E além de Cornélio, Cornélio tinha chamado vizinhos e familiares. Era muita gente que Cornélio tinha reunido esperando o missionário chegar. O campo missionário estava esperando que o missionário fosse até lá para pregar para eles, irmãos. Deus já tinha preparado, tinha falado primeiro com o campo, com Cornélio. E ele chamou um monte de gente para aquela mensagem que ele ouviu do anjo, que precisava ouvir, outras pessoas também ouvissem, irmãos. E o anjo não pregou. Teve que Pedro sair de lá onde ele estava e ir até Jope para pregar a palavra para Cornélio. Porque a proclamação do evangelho, a tarefa missionária, a responsabilidade que Deus nos confiou do ministério da reconciliação que Paulo fala nos Coríntios, é exclusivo da igreja, irmão. Anjo não vai fazer isso. Nenhuma outra instituição, nenhum outro líder. É a igreja que tem a responsabilidade exclusiva do ministério da reconciliação, da tarefa missionária. Pedro chega lá, ele naquele momento vai falar exatamente, sendo chamado, vim se contradizer, ele vai pregar o evangelho, quando Cornélio conta tudo, viu um anjo que falou comigo, mandou te buscar e nós estamos aqui esperando ouvir aquilo que você tem que falar para nós. O campo estava pronto, esperando o missionário levar a mensagem. Irmãos, que coisa maravilhosa. O missionário, isso conclui dizendo que o missionário vai para o campo como resposta dos povos não alcançados.